Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem hoje que Deus tem colocado no nosso coração e a gente vem aprendendo. E eu falo que a grande vantagem de se pregar aquilo que é palavra, aquilo que é verdadeiro, é quando a gente ainda tem uma cola, né? Então eu tenho uma cola que foi o fato de estar colado no pio. A gente pegou a parte que ele explica e a gente vem aqui explicar para você aquilo que Deus tem feito e aquilo que Ele vai fazer através da sua vida. Eu quero tratar sobre um tema aqui que o nome ainda é esse. Talvez depois nós possamos mudar esse nome, mas o nome ainda é esse. E foi assim que aconteceu. Esse é o tema da mensagem de hoje. Antes de mais nada, só quero lembrar para vocês que o que tínhamos era uma telinha, né? Hoje nós temos um telão, olhe para o lado aí. Esse ficou grande, hein, gente? É um telão mesmo. Ninguém riu da minha piada, era um quebra-gelo, para poder, sabe? Então você tem que ajudar agora. Isso. Nossa, muito boa. Fala, isso aí, show, né? Aleluia. Cadê a galera do aleluia aí? Vocês estão vivos. Aleluia. Filipenses 2, a partir do verso 6, diz assim: que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. De quem esse texto está falando? Diga assim, de Jesus Cristo. Ele foi igual, ele se tornou igual, ele desejou ser igual. Foi numa escolha em que ele disse: tudo bem, eu vou. Porque quando lemos João, que diz que Deus enviou o seu Filho unigênito, quando Jesus vem, existe ali uma aceitação de vir a essa terra para que eu e você pudéssemos nos tornar novamente filhos, e não apenas servo. Servo obedece. E se você pegar o texto e você ler o texto ali, você vai ver que ele veio como servo. Diga assim, Jesus veio exatamente da forma que tinha que ser. Ele teve que obedecer. Ele teve que passar por um sacrifício. E essa morte de cruz, é uma morte onde é colocado o cidadão, né, a pessoa, em uma cruz onde ela era vergonhosamente vista pelos outros. Era uma morte vergonhosa. Olhe para a pessoa que está do seu lado com um sorriso nos olhos, porque você ainda não pode sorrir por dentro. Eu sei que você está sorrindo, mas faz os olhos. Diga para ela bem assim: eu não sou humilhado. Você entende isso? Eu vou te dizer uma outra coisa: não existe palavra na terra, não existe palavra no mundo, não existe palavra que possa humilhar você. Não existe uma só palavra negativa que possa falar a respeito de você. Jamais uma palavra de acusação vai ser uma palavra de verdade sobre você. Sabe o que isso significa? Que só existem coisas boas vindas de você. Jesus se esvaziou de si mesmo e se tornou humano. Devemos destruir as obras do diabo. Diga assim: eu destruo obras do diabo. Mas como que você faz para destruir as obras do diabo?
faça o bem. Faça em amor. Demonstre amor. Voltamos um pouquinho aqui e dizemos assim: existe uma palavra que pode ser usada para humilhar você? Não. Porque de você só saem coisas? Se alguém usa de uma palavra dura, pesada, que não é você, como você tem que retribuir essa pessoa? Com uma palavra de amor. Ah, mas isso não é fácil, Felipe. Ah, mas isso não tem como, não pode ser assim. Se alguém te ofende, o que acontece lá dentro? Qual que é a vontade? A primeira, seja humano agora. Resolver ali mesmo o problema, não é? Vamos resolver agora esse problema aqui. Ah lá, põe a mão na frente, quem gosta primeiro? Acho que só os mais velhos vão saber. Mas qual é o formato que você resolve as coisas hoje, quando alguém diz algo para você que não te agrada? Em amor. Em amor. Tudo quanto você fizer, você tem que fazer em amor. Ah, mas o amar não é tão fácil, porque você não conhece a minha mãe. Hoje, passando em um grupo familiar, um adolescente falando assim: eu não aguento mais a minha mãe. E eu no mesmo momento fui assim, levado a entender essa mãe, que às vezes está assim: eu não aguento mais o meu filho. Eu não aguento mais minha mãe. Primeiro, essas palavras não podem sair da sua boca. Porque as palavras que saem da sua boca têm poder. As palavras que saem da sua boca, elas acontecem naquele exato momento. Você já pensou, você está dizendo: ah, eu não aguento mais a minha mãe, recebe uma ligação que sua mãe morreu? Pesado? Já imaginou isso? Agora, por que você não aguenta mais a sua mãe? Porque ela manda eu lavar a louça. Meu, vai carpir um lote. Ah, eu não aguento mais a minha mãe porque ela manda eu arrumar meu quarto. Por favor, isso você tem que fazer por amor. A quem? A sua mãe. Meninos e meninas, eu vou contar um segredo para vocês de vida de casado. Segredo. Prometem não espalhar, tá? É uma promessa aqui. Galera do YouTube aí, não pode contar essa, hein? Segredo de casado: se você não arrumar a cama, a sua mãe não arruma. Descobri isso de uma forma trágica, gente. Eu casei, eu saía e a cama ficava lá bagunçada, e quando eu voltava ela estava bagunçada. Por quê? Porque minha mãe não estava mais lá para arrumar. Vou dizer uma coisa para vocês: quando você se torna casado, a louça não é tá limpo. A não ser alguns adolescentes que hoje me pararam ali na porta e falaram para mim: eu estou exercitando a minha fé. Eu falei: olha, estou com você. Ele disse que chegou na frente da louça e falou bem assim: louça, eu te vejo limpa. Só que ele lembrou que ele dormiu e quando ele acordou a louça estava limpa. Ele falou: isso é de Deus. Foi sua mãe que limpou, querido. Exercitar a fé, esperando que o outro faça, não é demonstrar amor. Exercitar a fé é olhar para uma situação e agir em amor, e ver aquilo ser transformado. Quer ver uma coisa? Chegue em casa hoje, lave a louça sem seu pai e sua mãe pedir. Faça seu pai e sua mãe começar a ter fumacinhas em cima da cabeça e falar: o que está acontecendo? Você é nosso filho, você mandou um robô para casa?
aprenda a fazer as coisas e servir em amor. Não pegue a escova, a bucha verde e vá lavar o carro do seu pai. Isso não é servir em amor, tá? Isso vai lixar o carro do seu pai inteiro, ele não vai ficar feliz. Nós precisamos caminhar na verdade e estarmos totalmente baseados nela. Quando eu digo que você tem que amar, e esse amar é um amar sem querer receber nada em troca. Esse amar é dizer, eu amo fazer isso, eu amo lavar o banheiro, eu amo, que mais tarefas difíceis da casa? Eu tenho uma tarefa difícil de casa. Quem aqui tem cachorrinho? Olha lá, já levantaram a mão, já resmungando já. Não pode. O cachorrinho vai lá, faz o seu 02 e você tem que juntar. Mas o 02 é só quando sai que tem que juntar? Não. No quintal de casa, dentro do apartamento, você tem que juntar. Mas como eu já ouvi, não foi nenhuma nem duas vezes de adolescente contando para mim que, o cachorro não é meu, eu nem queria ter cachorro. Diga assim comigo, isso é um pensamento egoísta. Lá em casa nós temos alguns bichos, uma boa quantidade na verdade. Poderia começar a numerar alguns que tem lá. Mas existe a necessidade, fisiológica de todos eles, funcionam muito bem. E se nós não limparmos, o que vai acontecer? Vai cheirar mal. Vai cheirar mal. Diga assim, pessoas que só obedecem, cheiram mal. Tá forte? Tá para parar? Menos? Oi? Nunca. Porque quem obedece é servo. Filho faz, porque essa é a natureza de servir. Eu tiro a necessidade do cachorro que está lá, porque eu estou servindo meu pai e minha mãe que estavam trabalhando ou arrumando alguma coisa. Eu limpo o carro do meu pai ou da minha mãe, porque eu estou servindo meu pai. E maior é aquele que... Isso não diz se é filho ou se é pai. Maior é o que serve. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se tem um grupo de adolescentes mais cheiroso no mundo, são vocês. Porque eu tenho certeza que antes de vir para o culto, você toma o seu banho, porque você fala assim, eu preciso servir os outros, inclusive com o meu cheiro. E tem menina aí que arruma até com chapinha o cabelo, porque quer servir, ó. É ou não é? Hoje o que eu vi de desespero de correr de um canto para o outro, porque estava... garoando, cara, vi as meninas correndo para lá e para cá para não pegar uma gota de orvalho ali no cabelo, porque senão transforma na mágica, né, Augusto? Precisamos basearmos na palavra e destruir e fazer a vontade, destruir as obras do inferno e fazer a vontade de Deus. Lucas 4:16. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de costume. Levantou-se para ler. Está falando de quem aqui? Isaías 61. 1 e 2. O Espírito do Soberano está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros.
para proclamar o ano da bondade do Senhor. Acabou aqui? Acabou aqui ou continua? Diga assim, aqui acaba. Ué, mas Felipe, eu estou olhando lá para o texto e está dizendo que, olha lá, continua. Não, volta de novo no primeiro. Vamos lá, o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, e enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e libertação às trevas, e libertar das trevas os prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, e acabou. Por que acabou, Felipe? Porque foi nesse momento que Jesus entra na sinagoga, começa a ler, e ele lê exatamente até aqui, o ano da bondade do Senhor, e ele se assenta. Só senta quem já terminou os serviços, amém ou nem? Mas Jesus podia sentar naquela cadeira? Sim ou não? Aquela cadeira é a cadeira do Messias. Ninguém jamais havia sentado naquela cadeira. E o melhor de tudo, quando Jesus senta naquela cadeira, ele diz, e hoje se cumpriu essa profecia. Presta atenção, eu estou te contando uma história, e eu estou te levando aí lá, profeta Isaías. Em Lucas 4,16, tem como a gente colocar a sequência? Por gentileza, o pessoal da projeção, há possibilidade? Da projeção? Produção, projeção. Esse pessoal que fica lá em cima na árvore. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, no dia de sábado, entrou na sinagoga, como era do seu costume, e levantou-se para ler. Ele não pegou e falou assim, ó, é a minha vez de ler. Ele foi conduzido, olharam para ele e falaram, você quer ler? Vem cá, vai lá, vai você. E ele entra e pega o rolo, e o rolo está lá em Isaías. Vamos lá, para a próxima. Foi-lhe entregue o livro do profeta. E aí o sacerdote ali, ele diz assim, ó, o negócio é o seguinte, acabamos aqui no sábado passado, então você continua daqui em diante. Fechou? Jesus falou, beleza, vamos embora. Abriu e encontrou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, e proclamar o ano da graça do... Ué, mas e não estava lá em Isaías que ele tinha que... Por que ele para ali? Porque ali se cumpria o ano da graça do Senhor. Continua para mim, por favor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente, assentou-se nas sinagogas, todos os olhos fitos nele. Pode passar. E ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Cara, deixa eu contar uma coisa para você. O dia que Jesus fez isso, o dia que isso aconteceu, as pessoas não ficaram felizes com ele. Inclusive, versículos mais para frente vão dizer que expulsaram ele da cidade, de onde ele havia sido criado. Ser cristão é amar e servir, independente do que os outros vão pensar, independente do que vão dizer de você. Aqui se relata Jesus Cristo dentro de uma sinagoga, se apresentando como Jesus, que ele veio para que aquilo se cumprisse, e as pessoas não gostaram de ouvir aquilo. Se você tem liberdade, diga comigo assim, as trevas tremem quando ouvem verdade. Ali diz que nós precisamos então falar para os pobres. Pobres do quê? Diga assim, pobre
em todas as áreas. E como se prega para pobre? Quem sabe como se prega para pobre? Pregando. Você chega para o pobre e diz assim: a coisa está feia, né? Vai ficar mais feia. É isso? Porque você é daqueles que falam das boas novas. Diga assim: eu falo das boas novas. Como que prega para o pobre? Diga para ele: o tempo de pobreza acabou. É tempo de prosperidade. É isso. É isso. Filipenses 3:3. Pois nós... Agora eu vou olhar lá, gente. Vocês me perdoem, eu vou olhar naquele telão, porque aqui juntou. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma diga assim, olha para sua mão. Olha para sua mão. E diga assim: não é por esforço. Mas está errado. Se eu não levantar cedo, não for trabalhar, se eu não fizer meu estudo, se eu não estudar, se eu não fizer meu trabalho da escola, se eu... Diga assim: não é por esforço. Mas então você está dizendo que eu não preciso trabalhar, que eu não preciso estudar, porque eu não preciso... Eu disse isso? Eu disse que você tem que se esforçar na escola? Não. Eu disse que você tem que amar e servir. Mas como que eu amo e sirvo na escola? Servindo aos seus pais com as melhores notas. Servindo a sociedade com bons pensamentos e bons costumes. Servir e amar. Sempre. Se você servir e amar, você tem notas boas. Mas como que eu vou servir aquela professora de física, de química, de história? Ela está ali, amando e servindo pessoas. Você vai fazer como? Amar e servir pessoas. Tem como ser o melhor aluno assim? Você já é o melhor aluno. Isso já é seu por direito. Basta você dizer: eu sou. Uma pessoa lá entendeu. Basta você dizer: eu sou, e já era. Quem é o melhor aluno da sua escola? Quem estuda junto com o outro amigo que está do lado aí, agora ele ficou meio confuso, né? Falou: peraí, como assim tem 2 melhores na escola? Romanos 5:5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele cobrou para isso. Ele serviu você. E existe um formato que eu quero te ensinar antes de finalizar essa mensagem. Existe uma forma de você servir pessoas, servir uma geração, que ela é simples, mas ela funciona. Quantos de vocês sabem quantas vezes o sacerdote podia orar no templo, no tabernáculo? Quantas vezes ele podia orar naquele ano? Quem lembra disso?
Ninguém vai arriscar? Quem? Uma vez. Então existia um limite na oração, concorda? Uma vez ao ano, ele podia orar. Então ele ia lá, orava, uma vez ao ano. Jesus Cristo veio, rasgou o véu, e agora vem a mensagem que diz orar sem. E o que é orar sem cessar? Não para nunca de orar, né? Fica orando e não para de orar. É isso que é orar sem cessar? Não, isso não é orar sem cessar. Quando Jesus Cristo rasga o véu e você pode orar sem cessar, quer dizer que agora você não tem mais só uma vez para orar no ano. Agora você pode orar a todo tempo e no momento que você tiver afim. Você conversa com seu pai o dia inteiro? O seu pai natural aqui, você passa o dia inteiro. Tem uns filhos que sim. Você passa o dia inteiro fazendo isso? A noite inteira? Aí, muitas pessoas pensam assim, não, isso é orar sem cessar. Sem parar de falar com Deus o tempo todo. Não, orar sem cessar é dizer, pai, estou aqui, agora é meu momento. Agora é a minha vez, eu quero conversar, quero falar. Mas eu posso chegar para Deus e falar assim, Deus, eu não gosto daquele amiguinho, tem como o Senhor eliminar ele? Não. Por que eu não posso fazer isso? Porque isso não é amar e isso não é servir. Ai Deus, eu não gosto daquele cabelo daquela menina, tem como vir uma chuva e um vento impetuoso? Não, você não pode orar assim. Você pode orar, tomara que aquele menino caia de skate, você não pode orar assim. Você tem o seu momento de oração com Deus para demonstrar o seu amor e o quanto você serve pessoas. Olha para a pessoa que está do seu lado, pergunte o nome dela. Perguntou o nome? Perguntou? Agora você já sabe o nome dela, certo? Beleza? O amor de Deus foi derramado em nossos corações. E que amor é esse? E que poder é esse? Simplesmente o amor. Simplesmente o amor. Você perguntou o nome para essa pessoa que está do seu lado, você já decorou o nome dela, e agora eu quero te convidar a ficar em pé. E eu quero que você olhe para essa pessoa que você já perguntou o nome e diga para ela exatamente assim: você é. Fala para ela o que ela é agora. Diga para ela assim: tudo isso é pouco. Porque são poucas palavras. Mas quer saber de algo imenso? O amor de Deus por você é eterno. E eu gostaria que você, olhando para essa pessoa novamente, enquanto a banda está chegando aqui, olhe para essa pessoa e diga para ela assim: Jesus está neste lugar, e hoje é a sua oportunidade, é o seu momento de dizer que o ama, que o deseja, que quer Ele como seu único e suficiente Salvador. Diga para essa pessoa bem assim: você crê que Jesus morreu por você e que ressuscitou para que você tivesse vida
e muita vida, chamada eterna. Se essa pessoa respondeu, responda para ela agora sim ou não. Se você fez essa oração pela primeira vez, tal, diga para essa pessoa que está do seu lado, assim, ó, eu aceitei esse Jesus que você acabou de apresentar aí, e eu quero esse Jesus na minha vida. Se tem alguém que tomou essa decisão hoje, eu quero convidar você, junto com esse amigo que está do lado, a sair do seu lugar e vir aqui para frente. Tem alguém? Tem alguém hoje que entregou a sua vida para Jesus e está tomando essa decisão? Tem alguém? Tem alguém? Lá atrás? Alguém? Não? Tem lá? Traz essa pessoa aqui na frente. Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem, lindo. Pode vir. Ninguém vai pegar você não. Vem cá. Tá tudo bem, alguém ajuda ele. Traz o outro junto, traz o amigo junto, cara. Que é para passar junto, amar e servir junto. Olha aí, ó. Mais uma pessoa. Cara, se você pode, comece a aplaudir a Jesus. Tudo bem? Aplauda Jesus, porque é Ele quem faz essa obra. É o Espírito Santo que toma essa frente. Estenda sua mão para cá. Estenda sua mão para cá. E enquanto nós estamos orando, você tem total liberdade de sair do seu lugar. E se você quer aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador ainda, dá tempo, corre para cá. Mas diga assim: Jesus, obrigado, porque o Senhor é demais. Obrigado por demonstrar o seu amor através dessas pessoas. Senhor Jesus, hoje eles se tornam filhos e meus irmãos, em nome de Jesus, amém? Continuem mega abençoados.